artigo será pronunciada pelo juiz, no caso excelentíssimo, de ofício requerendo a parte independente de embargos de execução, que é o caso que a Procuradoria está exigindo a nós, Gerdau. E aqui antes disso também, que era aceito por jurisprudência, que era nas exceções de pré-executividades eram alegadas em matéria de ordem pública, questões de ordem privada, desde que tivesse prova constituída, alegada em petição iniciada, petição simples, que é pré-executividade, e não há prazo para alegação de execução de pré-executividade simples por ela estar alegada na questão de ordem pública e ser reconhecida a qualquer tempo. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Vossa Excelência Nayali. Agradeço ao trabalho desempenhado aqui nesse processo e rendo também a Vossa Excelência as homenagens da advocacia. Aos meus colegas, doutor Celso, doutor Rogério, doutor João e aos demais, que agora ela como a memória não me permite lembrar, é uma honra estar aqui nesse momento e ter como parte diversas pessoas da envergadura de Vossa Excelência. O embate aqui nesse processo vai ser natural, mas jamais vamos ter um embate corpóreo. Nós vamos ter um embate de teses de direitos, vamos ter um embate de ideias, jamais um embate corpóreo. Uma ou outra vez vou cometer uma indelicadeza, mas jamais será contra pessoas de Vossas Excelências, que desde já o respeito está colocado. O Conselho de Excelência que aqui faz presente, eu saúdo e recebo as homenagens da advocacia. Pois bem, versa o presente processo, senhores, sobre uma execução fiscal dada pela Fazenda Nacional em face do Grupo Gerdau, como o novo colega Dr. Demetrios apresentou, tem 36 mil funcionários e alega ainda a Fazenda Nacional que no ano de 2012 a 2015 a Gerdau não pagou os impostos do PIS e COFINS. Desde já e com a devida vênia, eu preciso falar do que se trata esse processo. Com o máximo respeito aos colegas e procuradores da Fazenda Nacional, esse processo aqui é um escárnio. Esse processo aqui é uma mácula. Esse processo aqui não observou os princípios constitucionais e as garantias individuais que estão esculpidos na Constituição Federal. Eu falo isso, doutores, em atenção ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Falou aqui o nobre procurador da Fazenda Nacional que todo o procedimento administrativo foi obedecido. Isso não é verdade. Não foi obedecido o procedimento administrativo. A Gerdau, a SA, só foi chamada no processo com a CDA. A certidão de dívida ativa já estava pronta. Em nenhum momento ela foi intimada para ver os valores que eram devidos. Em nenhum momento ela foi chamada para ver como seria o cálculo de correção monetária, os cálculos de juros. Em nenhum momento do processo administrativo. Abro um parêntese aqui e falo que esse processo administrativo, para esse nobre aprendiz de advogado, é inválido com total parcialidade. O próprio fisco calcula o que é devido para que ele mesmo execute, para que ele mesmo... É uma total parcialidade. Não culpo os novos doutores que, com a demanda excessiva de trabalho, não tenham observado minuciosamente e aos olhares do ordenamento pátrio se aquele processo administrativo tinha alguma mácula, se aquele procedimento administrativo tinha algum vício, para antes de olhar, depois desse olhar minucioso, propor o presente embargo de execução. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu caput, fala o seguinte, com licença aqui, mas vou fazer uma breve leitura. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, 2 pontos. Reza o artigo 5º, inciso 55, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo, que é o que se alega aqui nesse momento, e aos acusados em geral são assegurados um contraditório e a ampla defesa com meios e recursos a ela inerentes. Bom,
novo procurador falou que o procedimento administrativo foi obedecido. Foi obedecido. Mas isso não basta. Ele precisa precisar, com a devida vênia, doutor, em que momento foi ofertado o contraditório, em que momento a Gerdau teve um motivo para expor sua ampla defesa, seja ela técnica, com um contador, com um advogado, da maneira que melhor lhe aprover, da maneira que mais for para ela mais lucrativa. Em nenhum momento a Gerdau, repito a todos aqui presentes, só foi intimada sobre o procedimento administrativo quando a certidão de dívida ativa já se encontrava pronta. Isso é um escárnio. Isso vicia o processo desde o seu início, desde a fonte. Ou seja, o processo já nasceu viciado. O processo já nasceu atropelando direitos e garantias constitucionais, direitos e garantias individuais, que apesar da nomenclatura de ser individual, visa proteger a coletividade. A ampla defesa e o contraditório não é só meu, é de Vossa Excelência, é do nobre professor Dr. Carlos Martinez, é de todos aqui presentes. Vossa Excelência, senhores e senhoras, quando vão sendo acusados, seja no trabalho, seja no meio social que você ande, na faculdade, Vossa Excelência, a primeira coisa que vem à sua cabeça: eu tenho direito à resposta, eu tenho direito a me defender, eu tenho esse direito. Por maior vício de conduta que eu tenha cometido, se eu tenha matado, se eu tenha roubado, se eu tenha estuprado, por maior vício de conduta que eu tenha cometido, eu tenho direito à defesa. E esse direito à defesa não foi oportunizado no procedimento administrativo. E não venha me dizer que não precisa de ampla defesa e contraditório no procedimento administrativo. A lei é clara, fala no procedimento judicial e administrativo. É sobre esses aspectos, Vossa Excelência, é sobre esses aspectos, Conselho de Sentença, que a defesa alega que o procedimento é maculado, é viciado desde o início. O vultuoso valor, salvo engano, de correção, de R$1 milhão de PIS e COFINS foi calculado de maneira espúria, foi calculado atropelando direitos e garantias da Carta Magna. Ainda abro uma pequena aspas para falar de contexto histórico. Por que a Constituição Federal de 1988, presidida por grandes juristas, grandes doutrinadores do direito, e nosso saudoso Ulisses Guimarães, conhecida como a primeira Constituição cidadã, se preocupou tanto em garantir direitos individuais, como o sigilo telefônico, a viabilidade do domicílio, a viabilidade de carta, e ninguém vai ser preso após sem ser o processo tramitado devidamente? Porque nós vivemos um período de trevas aqui no Brasil. A ditadura foi um período sombrio. Os processos eram inquisitivos. Os processos não tinham garantia ampla à defesa ao contraditório. Particularmente, esse aprendiz advogado, nas limitações que a mim são pertinentes, acha que o procedimento administrativo é resquícios da ditadura. O procedimento administrativo que ensejou a CDA, que é o título executivo extrajudicial, que aqui se bater, é resquícios da ditadura. Como pode um procedimento administrativo ter um órgão que julga, um órgão que acusa, tudo realizado e pune? Ou seja, o acuso defende e pune todo quem é esse órgão. O fisco é o, abre aspas, leão. Em nenhum momento esse leão oportunizou a defesa. Em nenhum momento, e ainda digo, como o nobre colega aqui falou, a Gerdau é um grupo que tem 36 mil funcionários. São 36 mil funcionários só? Não. São 36 mil famílias. São só 36 famílias? Não. São 36 famílias que consomem. Vou então passar a palavra aqui ao Então são 36 famílias. São 36 famílias que geram consumo. São 36 famílias que dão renda a outras empresas. E você vê aí a solidariedade social tributária funcionando. Em nenhum momento a Fazenda Nacional se preocupou em vou abrir um contraditório para essa empresa, para ela participar dos cálculos. Vou abrir aqui para ver como vai ser a incidência da correção monetária, como vai ser aqui a incidência dos juros, como vai ser calculado esse valor. Em nenhum momento lhe foi oportunizado. Refrise-se a exaustão, Vossa Excelência. Refrise-se a exaustão, nobre conselho.